irmãos abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Capítulo 3. Hoje, o texto dessa noite é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Nós temos alguns visitantes aqui nessa noite, mais uma vez sejam bem-vindos. A primeira Igreja Batista Pompeia é comprometida com a sã doutrina. Como que nós trabalhamos a pregação, a exposição? Nós trabalhamos a exposição de livros inteiros da Bíblia. Hoje pela manhã encerramos a exposição da carta de Paulo aos Romanos, a Epístola aos Romanos. Foi uma caminhada muito fantástica, foram 2 anos expondo o livro de Romanos. Quem veio, de fato, foi muito abençoado. E agora, aos domingos à noite, nesse período, nós estamos expondo a primeira carta de Pedro. Nós iniciamos essa primeira carta há 7 domingos passados. Todas as pregações, elas são gravadas e nós disponibilizamos tanto no site da igreja, como no nosso canal no YouTube e no Facebook. Então você pode, se porventura perdeu essas mensagens e deseja ouvir novamente, ou ouvir pela primeira vez, você pode acessar e acompanhar. Porque é muito importante isso, porque o ensino sistemático da Bíblia nos traz robustez na fé, nos traz segurança, e é isso que nós precisamos como crentes em Cristo Jesus. E nessa noite vamos falar justamente essa série. Os irmãos já sabem, o apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa carta, foi no ano 63, foi antes do Nero, o imperador Nero, destruir Roma, com aquele grande incêndio. Aquela primeira geração de seguidores de Cristo Jesus, eles estavam já começando a experimentar uma série de sofrimentos, uma série de perseguições, promovidas por seus amigos, colegas, em razão da fé que eles tinham em Cristo. E também logo após Pedro escrever essa carta, algum tempo depois, Nero acusa os cristãos de incendiarem Roma, e Pedro, ao escrever essa carta, também está preparando a igreja para o sofrimento, para lidar com as perseguições, lidar com as situações difíceis. Por isso que é uma carta que Pedro vai nos mostrar. Ele fala que permaneçam firmes, não é? Então, como que nós hoje, que cremos em Cristo Jesus, podemos permanecer firmes em nossa fé? Então, essa carta nos mostra isso, como fazer a diferença no meio que nós estamos, na comunidade, na sociedade que vivemos. Então, eu quero dizer isso aos irmãos, né? Então, ele quer encorajar os cristãos a permanecerem firmes na graça de Deus em meio às oposições e sofrimentos. Então vamos hoje trabalhar um tema muito importante. Quem é casado aqui, levante a mão para eu saber. Que bênção, nós temos um grupo muito bom. Obrigado. E certamente essa mensagem vai ser muito especial para todos os casados, né? Foi para mim e será também para vocês. Vamos orar e após a oração nós leremos o texto e vamos começar a exposição. Feche seus olhos, por favor, e vamos iniciar. Pai bendito, nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, a tua igreja está reunida diante da tua presença. Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui. Tu sabes as circunstâncias que tem vivido. Tu sabes as lutas que tem encontrado. Tu sabes, ó Pai amado, como está cada família. E apresentamos a Ti, ó Deus, e lhe rogamos que a palavra do Senhor venha lhes falar profundamente, que Teu Espírito Santo venha, ó Deus, iluminar cada mente, cada coração, trazendo, ó Deus amado, o entendimento correto, a aplicação precisa da Tua palavra naquilo que necessitam. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente ter uma vida, uma fé que agrade ao Senhor. Obrigado pelas bênçãos recebidas, pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá então, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a 7. Hoje nós veremos que um casamento saudável, ele é edificado à medida que o casal procede de forma correta, conforme as diretrizes da palavra de Deus. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a 7. Eu acho que o microfone está muito alto. Está alto para vocês aí? O retorno para mim está alto. Eu acho que abaixa um pouco o retorno. Está muito alto o retorno. Vamos lá, capítulo 3, 1 a 7. Pedro diz assim: semelhantemente vós, mulheres,
sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestimentos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Será que é verdadeiramente possível termos um casamento saudável? Será que ainda podemos acreditar nessa instituição casamento? Será que ainda vale a pena casar-se? Queridos, nós vivemos um tempo em que há uma banalização do casamento. Vivemos um tempo em que as pessoas casam-se pensando no divórcio. As pessoas casam-se considerando a possibilidade de que o casamento vai fracassar. E é lamentável constatar que essa realidade, ela não está presente somente naqueles que não professam a fé em Cristo Jesus, mas também naqueles que dizem professar a fé em Cristo Jesus. Lamentavelmente, vemos tempo em que muitos cristãos, seguidores de Cristo, estão abrindo mão de seus casamentos, estão abandonando o seu lar, estão abandonando a sua família, por um grande objetivo: eu só quero ser o quê? Feliz. E nessa noite então tratamos de algo muito importante, muito sério, que diz respeito a todos nós que somos casados e também a você que é solteiro. Você jovem, você adolescente que ainda não é casado, desejamos que você case, desejamos que você tenha um casamento saudável. E quando nós consideramos essa necessidade, essa realidade que se pode haver de um casamento saudável, eu pergunto a vocês: qual é a base? O que é que traz a solidez? O que permite um casamento ser inabalável, ser um casamento saudável? E meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos verificar que um casamento saudável, ele é edificado à medida que o casal procede de forma correta, conforme as diretrizes da palavra de Deus. O que nós vamos ver nessa noite é que a edificação de um casamento saudável requer uma base sólida. Um casamento saudável requer uma base inabalável. E essa base sólida, inabalável de um casamento é Deus. É a palavra de Deus. Se você quer ter um casamento saudável, você não pode negociar a pessoa de Deus em sua vida. Você não pode negociar a palavra de Deus. Ele é o fundamento, Ele é a razão, Ele é quem dá a sustentação, é Ele quem nos permite termos casamentos saudáveis. E por casamento saudável eu quero dizer um casamento feliz, um casamento duradouro pela vida toda. Um casamento na qual o cônjuge, o casal, os filhos sabem que mesmo que meus pais passem pelos piores perrengues, eles não se separarão, eles não irão quebrar, abandonar, virar as costas para a aliança que eles realizaram. Então, Deus, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo é a única base para a edificação de um casamento saudável. Você está entendendo a importância dessa declaração?
E o que Pedro nos traz nesse texto é exatamente esse ensino. Mas talvez você possa interpor e falar: pastor, pera lá, você está meio enganado, porque eu não estou vendo isso no texto. O que eu estou vendo aqui no texto, e está muito claro para mim, é o dever da mulher e o dever do marido. O que eu estou vendo aqui no texto está muito claro para mim, que o dever da mulher é ser submissa, e o dever do marido é o que? É honrar a mulher, é tratá-la como parte mais frágil, viver com entendimento. Então, se o texto está nos mostrando isso, essa é a base. Eu digo a você que essa não é a base. Meus queridos, a base de um casamento saudável é Deus e sua palavra, e não o fato da mulher cumprir o seu dever conjugal. A base de um casamento saudável é Deus e sua palavra, e não o fato do marido cumprir o seu dever conjugal. Um dos grandes problemas que lidamos como pessoas que já conhecem a Bíblia, têm compreendido a palavra de Deus, é criarmos uma expectativa de que, se a minha esposa for uma mulher submissa, o meu casamento vai ser uma grande bênção. Eu sofro no meu casamento porque minha mulher não é submissa, pastor. Essa mulher tem porrédia nela. Essa mulher tem uma boca que, vou dizer para você, viu? Eu já não suporto mais ela. Então eu não sou feliz no meu casamento, porque minha mulher não é submissa a mim, e ela tem que ser porque a Bíblia manda ela ser. Irmãos, eu não sou velho, né? Mas já os anos vão passando. Eu tenho 37 anos. Desde 2002 iniciei minha formação no 2000 iniciei minha formação no seminário em Campinas. Então já tem um tempinho de caminhada, e Deus tem me dado a graça de aprender e servir e caminhar com casais. E a minha própria experiência no casamento. Quantas vezes eu, Rodrigo, acreditei que o meu casamento seria saudável se tão somente a minha esposa cumprisse o dever dela. E aí então vem a mulher, e a mulher diz: pastor, não dá mais para ficar casado com esse homem, ele é um bruto, ele é um estúpido, ele é um ignorante, pastor, ele é uma mula, é um jumento. E aí, irmãos, eu aconselho casais cristãos, viu? Não aconselho casais que não são, eu posso aconselhar casais não crentes, mas geralmente quem procura um pastor são casais da igreja, casais amigos de casais crentes. E quando nós lidamos com todo esse quadro, essa realidade, nós de fato percebemos que a mulher também cria essa expectativa. Poxa, se meu marido pelo menos me compreendesse, se ele fosse pelo menos sensível, se ele pelo menos me entendesse, eu seria feliz no meu casamento. Porque é o dever do meu marido cumprir isso. Está na Bíblia, pastor, está aqui, ó. Maridos, vivem com elas com entendimento. Meu marido não vive comigo com entendimento, pastor, por isso eu quero me separar. Não dá mais. Não dá para viver mais com esse homem. Percebe, irmãos? A base de um casamento saudável é Deus, a palavra de Deus, e não o cumprimento do dever que Deus nos deu. É importante que nós compreendamos isso. O casamento saudável tem em Deus a fonte que faz jorrar a alegria, a paz, a satisfação, o prazer e a realização que homens e mulheres experimentam na vida conjugal. Quando um casal compreende essa verdade, quando um casal ele se depara com a palavra de Deus, com quem é Deus, quem verdadeiramente o criou, onde está verdadeiramente a razão, o motivo de sua existência. O motivo e a razão da minha existência não é o meu cônjuge. O motivo e a razão da minha existência é o Deus que me criou, é o Deus que me salvou, é o Deus que me redimiu. Então, quando eu entendo que Deus é a fonte que faz jorrar a alegria, Deus é a fonte que faz jorrar a paz, Deus é a fonte que faz jorrar a satisfação, Deus é a fonte que faz jorrar o prazer, a realização, eu posso ter um casamento saudável. Eu posso ter um casamento feliz. E quando nós consideramos todos esses fatos, o casamento saudável, portanto, tem Deus como fonte, é reconhecendo que Deus me criou para amá-lo e nele ter alegria. Deus me criou para a sua glória. Deus me criou para amarmos uns aos outros. Deus me criou para ser bênção na vida do outro.
No entanto, nós falhamos nisso, falhamos porque pecamos, falhamos porque caímos em Adão, falhamos porque cada um de nós nascemos com essa maldita herança, nascemos condenados, nascemos em pecado. Mas Deus, com seu grande amor, com a sua grande graça, com a sua grande misericórdia, com a sua grande compaixão, Ele decidiu nos redimir, Ele decidiu nos buscar. Quando nós não buscávamos, quando nós não nos importávamos com Deus, Ele nos amou primeiro, enviou Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele nos ensinou a vontade de Deus Pai. Jesus Cristo morreu por nós na cruz, e a palavra de Deus nos mostra que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Então, quando eu reconheço e entendo, eu coloco a minha fé e minha esperança em Cristo Jesus, eu reconheço a verdade. A palavra de Deus me diz que eu morri com Cristo, meu velho homem foi sepultado com Ele, e agora eu sou nova criatura, e agora eu tenho verdadeira razão na minha vida, para que eu vivo, as motivações corretas. Eu posso então agora entrar no casamento de uma maneira saudável e ter um casamento saudável, a despeito de todas as situações difíceis. Então, o que um casal precisa é compreender que é em Cristo Jesus que eles são amados e aceitos por Deus. E por nos amar, Deus, e é aqui vem a questão agora que tem que ser compreendida, muito bem compreendida, é que Deus estabeleceu a conduta, queridos. Deus, por nos amar e desejar que vivamos bem dentro de nossas casas, e desejar que tenhamos uma vida familiar saudável, Deus então, Ele estabeleceu a conduta que tanto a mulher quanto o homem precisam desenvolver. A conduta que o homem e a mulher precisam desenvolver como fruto, como resultado, como consequência dessa obra regeneradora que o Espírito de Deus faz em seus filhos. E assim então, mediante isso, podemos sim agir corretamente e desfrutar de uma boa convivência no lar. Por isso que o texto dessa noite nos mostra que um casamento saudável, ele é edificado à medida que o casal procede de forma correta, conforme as diretrizes da palavra de Deus. E esse casal entende que Deus é a base, a palavra de Deus é a base, é a fonte que jorra, é a fonte que dá condições de prosseguir. E aí então nós temos o ensinamento que Pedro nos traz. Eu preciso então compreender e ter absoluta convicção de que eu, em Cristo Jesus, sou amado por Deus. E aí então, consciente de tudo isso que apresento aos irmãos, vamos olhar para o texto e vermos como isso se operacionaliza. Como que é então uma esposa saudável? Como que é então um marido saudável? E nós temos aí o apóstolo Pedro nos trazendo primeiramente o que faz uma mulher, o que faz uma esposa ser saudável, o que permite a uma mulher cristã que crê em Jesus Cristo, que nasceu de novo, ser saudável. É interessante observarmos, irmãos, olha para aquilo que Pedro diz: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, ou o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós, suas filhas, se fazeis o bem, e não temeis nenhum espanto. É interessante observarmos que Pedro começa a tratar dessa relação a partir da mulher. E aqui é algo muito importante que precisamos dizer, que o contexto da mulher no primeiro século. É importante entender isso. E nós sabemos que ao longo da história a mulher tem sofrido e sido subjugada pelos homens. Nós sabemos que em razão da queda em Adão, a mulher tem sido tratada
tratada como uma criatura inferior, de segunda classe. Irmãos, isso é um fato histórico irrefutável. Nós sabemos que, na verdade, em muitas sociedades, ao longo dos séculos, as mulheres são tratadas como um objeto do homem. As mulheres são tratadas para o uso e descarte dos homens, não é isso? Agora, graças a Deus que isso não existe hoje, não é? Mulher objeto, não existe isso hoje. Ainda bem que as propagandas de cerveja mostram mulheres bem vestidas, né? Não são mulheres atraentes ao olhar do homem. A mulher não é coisificada, não é? Graças a Deus por isso. É isso, irmãos? Absolutamente não. Em nada há diferença dos tempos antigos para os tempos de hoje. Dos tempos antigos aos tempos de hoje, as mulheres elas são estereotipadas. Elas têm essa característica de mulheres objeto. E um fato importante a ser declarado é que na cultura romana também era assim. A mulher era um objeto que conferia prazeres ao homem e a sua vida não se equiparava ao valor do homem. E numa sociedade pagã, numa sociedade sem Deus, numa sociedade sem o Evangelho de Cristo Jesus, essa é a realidade, esse é o modus operandi da vida humana. E aí então, nós estamos aqui com Pedro no primeiro século, já na metade do primeiro século, em que os valores e princípios do cristianismo ainda não são predominantes. Nós estamos aqui, Pedro, escrevendo para os cristãos do primeiro século, que ficavam hoje a atual Turquia, em 5 províncias romanas, e naquelas 5 províncias romanas, na sociedade daquele tempo, a mulher não tinha direito sobre o homem, aquilo que o homem decidia. Uma mulher casada, ela tinha que seguir a fé do seu marido. Uma mulher casada, ela tinha que subjugar-se totalmente àquilo que o marido decidia. E nós estamos também numa realidade em que havia aquilo que eram os templos dos deuses gregos, o templo da deusa Diana e muitas Afrodite, aonde mulheres iam a esses templos e se prostituíam em forma de culto. Eu já falei isso aos irmãos em outras oportunidades. Mulheres de 15 anos, meninas de 15 anos já iam para o templo se prostituir. Orgias sexuais. Isso acontecia à frente de todos. E o desejo do homem era ir para esses templos, porque lá a mulher receberia os espíritos dos deuses. E o clímax da relação sexual era justamente uma mulher ser possuída por um espírito de Deus. E nós sabemos o que é isso, irmãos. O que é isso? Demônios. Então, Pedro está escrevendo para pessoas que viviam essa cultura. Nós não vivemos isso hoje dessa maneira, mas vivemos de outras formas as mesmas coisas. Então, observemos um fato importante, muito sério, é que nesse contexto de vários deuses sendo adorados, a imoralidade sexual, as orgias sexuais, era algo comum. A libertinagem não é uma sociedade com os valores cristãos. É uma sociedade pagã. É uma sociedade idólatra. E o Evangelho de Cristo Jesus está sendo pregado, ensinado, e pagãos estão sendo convertidos pelo Espírito de Deus. Deus está agindo, trazendo salvação àqueles a quem Ele escolheu, separou. E pessoas que outrora viviam uma vida imoral, pessoas que outrora viviam uma vida distante de Deus, agora foram resgatados das trevas, foram trazidos para o reino de Deus. Pessoas que viviam uma vida devassa, agora aprenderam do Evangelho e começaram a ter uma nova vida. Essa é a primeira geração. Estes são os cristãos que receberam essa carta de Pedro, e eles estão aprendendo agora como deveriam agir e viver na sociedade de seu tempo, como eles poderiam influenciar. E eles precisavam compreender que agora, como peregrinos, forasteiros, chamados para ter uma vida santa e irrepreensível, não poderiam mais viver como viviam no passado. Então Pedro, aqui, ele mostra com muita clareza. Ele diz o que? Olha novamente, por favor, para a sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Aqui é uma questão muito importante, irmãos. Nós já, nessa exposição, nessa caminhada,
Os irmãos já perceberam que existe um padrão que Pedro está argumentando e ensinando. Quando nós olhamos para os versículos anteriores, capítulo 2, versículo 13 a 17, nós temos Pedro falando à igreja, que a igreja de Deus, ela precisa submeter-se às autoridades civis. Nós já vimos isso. Então nós já temos aqui a igreja compreendendo que eles precisavam respeitar os governantes, uma submissão voluntária, inteligente, pensada, reconhecendo que as autoridades governamentais, elas tinham autoridade dada por Deus, e esse assunto foi muito bem trabalhado. Os irmãos estão entendendo. Se você não viu essas mensagens, acesse ao nosso Facebook, acesse ao site da igreja, você poderá ouvir e entender com maior profundidade. Então o que acontece? Há um padrão. Os cristãos, homens e mulheres, têm que submeter-se às autoridades civis. Do versículo 18 a 25, nós temos Pedro mostrando que os trabalhadores precisam submeter-se aos seus patrões, sejam bons ou maus. E agora então nós temos aqui Pedro falando da sujeição, da submissão da esposa para com o marido. E queridos, como é importante compreendermos corretamente o que é essa submissão. O que vem a ser a submissão da esposa para com o marido? O termo submissão é um termo militar, que significa estar debaixo da ordem de alguém. Quando a Bíblia nos fala da submissão da esposa para com o marido, está falando que a esposa, ela deve submeter-se ao seu marido, colocando-se livremente debaixo da autoridade e da direção de seu marido, porque o marido, ele é o líder, ele é a autoridade, ele é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, a submissão da esposa ao marido não é uma submissão de cabresto, não é uma submissão de imposição, não é uma submissão de autoritarismo, não é uma submissão imposta, mas a esposa, reconhecendo o mandamento de Deus, ela se submete ao seu marido, porque ela sabe que Deus assim o ordenara, porque Deus estabeleceu um princípio de vida, de paz, de convivência fraterna dentro do lar. Então, nós temos esse ensino e é importante que entendamos isso. O princípio da submissão não somente, portanto, se designa às esposas, mas a todos nós somos submissos. Homens aqui presentes, sem distinção alguma, todos aqui têm um chefe, não tem? Não, pastor, eu não tenho um chefe porque eu sou dono da minha empresa. Ô, meu querido, você está redondamente enganado. Você pode ser o dono da empresa, mas o seu chefe é Deus. Você vai prestar conta para Ele. Todos nós aqui, sem distinção, temos alguém que respondemos. Nós temos alguém que nos lidera, alguém que nos conduz. E devemos, em qualquer instância, em qualquer esfera, nos submetermos à autoridade daquele que lidera. E então, da mesma maneira, o marido, ele se submete aos seus chefes, aos seus patrões, às autoridades, a Deus. E com isso nós encontramos uma questão muito séria, porque quando nós falamos da submissão da mulher à esposa, existe naturalmente no contexto da sociedade de hoje uma reação de rejeição, de ojeriza, de total e absoluta negligência, é isso que a Bíblia diz. Isso se faz pelo conflito que há no movimento feminista. Os irmãos que acompanham as minhas publicações no Facebook, essa semana eu compartilhei um post do pastor Renato Vargas. Quem viu esse post? Quando o pastor Renato Vargas, ele fala sobre 7 razões porque o feminismo é incompatível com o cristianismo. Alguém viu? Ele vai falar sobre 7 razões pelas quais o feminismo ele é incompatível com o cristianismo. Por que que uma mulher cristã, por que que uma mulher que foi regenerada por Deus não pode aderir, não pode compactuar, não pode ser uma voz dentre outras vozes que defende o feminismo? Ele vai dizer 7 razões, são bem breves, eu vou ler para os irmãos. O pastor Renato Vargas fala o seguinte: o feminismo defende que a mulher pode e deve estabelecer regras quanto ao seu corpo
relativizando a sexualidade e a vida, acreditando assim que possuem o direito de cometerem aborto quando acharem por bem ou necessário. Portanto, é inconcebível uma mulher cristã defender o feminismo, porque as mulheres feministas, elas querem estabelecer as próprias regras sobre o seu corpo, e se elas acharem por direito abortarem, abortarão, e ninguém pode nisso interferir. Uma segunda razão que ele coloca é que o feminismo dissemina o ódio contra os homens, instigando as mulheres a acreditarem que todos os homens são machistas e potenciais estrupadores. O movimento feminista levanta essa bandeira, como que sendo todos os homens machistas e potenciais estrupadores. Então dissemina o ódio contra o homem. A terceira razão que o pastor Renato Maggi coloca é que o feminismo defende a libertação plena das mulheres dos valores judaicos cristãos, os quais se consideram patriarcais e machistas, incentivando as mulheres a ultrapassar os limites estabelecidos pelas Escrituras quanto à moralidade e sexualidade. Ou seja, os valores judaicos cristãos têm que ser o quê? Rejeitados. Que história é essa de mulher submeter-se ao marido? Mulher tem que submeter ao marido coisa nenhuma. Mulher tem que apitar dentro de casa mais do que o marido, ainda mais se trabalha e ganha mais dinheiro. Coitado do marido, cala a boca, porque quem manda aqui sou eu. Uma quarta razão, o feminismo relativiza a família, o papel do homem e da mulher na construção do lar estabelecido pelas Escrituras, a qual ensina que apesar de homens e mulheres serem iguais diante de Deus, ambos possuem papel distintos na família, igreja e sociedade. O feminismo então defende que esse princípio da palavra de Deus, diferença de papéis numa família, segundo aquilo que a Bíblia diz, deve ser rejeitado. Quinta razão, o feminismo rejeita a autoridade de Deus sobre a vida, opondo-se aos conceitos relacionados à feminilidade estabelecido pelas Escrituras. Então, a visão bíblica do que é ser mulher é rejeitada pelo movimento feminista. Sexta razão, o feminismo, influenciado pelo marxismo cultural, tende a reinterpretar a sexualidade feminina, incentivando com isso as mulheres ao desenvolvimento de uma vida promíscua e libertina, fora dos padrões estabelecidos por Deus. Segundo o marxismo cultural, é extremamente plausível que um pai tenha relação sexual com seu filho. E um dos grandes objetivos do marxismo cultural é destruir o conceito de família cristã, judaico-cristã. Então a moça, ela usa o corpo dela como ela bem entende, como ela bem quer, tendo uma vida promíscua, vivendo uma vida libertina, e ai daquele que se meter, porque quem manda no meu corpo sou eu. Vocês já observaram quando há essas manifestações de feministas, como é que elas protestam, irmãos? Bem roupas bonitas, né? Bem respeitosas, não é? É assim que elas vão para a rua? Como é que elas vão para a rua? Nuas. Vão totalmente nuas. O movimento feminista defende isso. O sétimo e última razão, o feminismo incentiva a releitura da Bíblia sob a ótica matriarcal, destruindo com isso qualquer pressuposto existente nas Escrituras quanto à liderança masculina na família, igreja e sociedade. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque isso aqui está entrando nas igrejas. Eu sou pastor dessa igreja, tenho autoridade para falar. O movimento de pastorado feminino coaduna com o movimento feminista. O movimento de pastorado feminino coaduna com o marxismo cultural. Biblicamente, mulher não é pastora. Ela não tem a função de liderar a igreja de Deus. Deus designou esse papel aos homens, não qualquer homem. O homem divorciado, o homem recasado não pode ser pastor. Então não é qualquer homem que pode pastorear uma igreja. São homens, sim, pecadores, que necessitam da graça de Deus,
mas são homens que, pela misericórdia e graça de Deus, os sustenta, os capacita a permanecerem num estado de irrepreensibilidade. E se porventura algum pastor se divorcia, ele não está mais apto para pastorear uma igreja. Uma igreja não pode ter pastor divorciado e recasado. Se algum pastor divorciado e recasado, esse homem não tem condições de ser pastor. Então, a nossa crítica não somente ao pastorado feminino, que é antibíblico, mas também ao pastorado de homens que não têm moral, não estão aptos para governar a igreja de Deus. E aí então, o pastor Renato Vaz, ele coloca tudo isso, e esse é o contexto. E queridos irmãos, preste atenção, eu tenho certeza que cada uma de vocês, de alguma maneira, é afetada, é influenciada, é seduzida para que acredite, ou para que caminhe, para que talvez pratique um desses postulados, uma dessas ideias defendidas pelo movimento feminista. E aí então a mulher cristã que crê no Senhor Jesus, segue a palavra de Deus, lê a palavra e fala: ser submissa, isso não cai bem, essa ideia não é legal. E aí, irmãos, é uma questão muito séria essa, porque ser submissa, não advogamos aqui, não defendemos aqui que a mulher, ela está sob a rédea do marido, não é isso. Mas quando nós falamos de uma mulher submissa, o que é ser uma mulher submissa? Como deve ser submissa? Como deve ser a submissão da esposa? Dr. Robert Jones, professor do seminário, na pós-graduação que fizemos, em aconselhamento bíblico, ele nos trouxe uma definição muito clara acerca do que vem a ser a submissão da esposa. Ele diz o seguinte, leiam comigo por favor: é discernir, todos por favor comigo, é discernir e fazer o que o seu marido deseja que você faça para agradar a Cristo, a não ser que viole a sua consciência. E quando nós reconhecemos essa definição do Dr. Robert Jones, nós temos aqui de maneira muito clara, de uma maneira bíblica, saudável, o que vem a ser submissão da esposa. A submissão da esposa ao seu marido é, portanto, discernir e fazer o que o seu marido deseja que faça, para agradar a Cristo, a não ser que viole a sua consciência. E vamos observar então, irmãos, 5 princípios aqui. O primeiro princípio é que Deus chama a mulher a submeter-se ao seu marido. Essa submissão que a palavra de Deus diz, ela está destinada à mulher. E ser submissa, isso não significa em se manter em silêncio ou ser inferior. Nós não estamos falando que a mulher é inferior. A palavra de Deus, ao contrário, mostra que a mulher é igual ao homem. Há uma complementaridade entre homem e mulher. Eles se complementam. A mulher não está um nível abaixo do homem, ao contrário disso. Ela está ao lado do marido, ela tem as mesmas potencialidades, capacidades. Então, quando a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido, é um reconhecimento de que Deus chama. Olha, mulheres, presta atenção nisso. Deus te chama a submeter-se voluntariamente ao seu marido. Isso não pode ser uma mulher um jugo, uma imposição, mas uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que conhece a palavra de Deus. Ela voluntariamente, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a sabedoria de Deus, ela se coloca nessa posição. Uma posição de respeito, uma posição de reverência. Deus chama a esposa, o segundo princípio que o Robert Jones trabalha, é que Deus chama a esposa a submeter a seu marido de coração, com atitude submissa. Isso é muito importante, porque não, aquilo que eu já disse, repito, não é uma imposição, mas é melhor obedecer a Deus do que não obedecê-lo. Quem dá essa direção, quem estabelece essa diretriz é Deus. Mas é importante que mulheres aqui nessa noite entendam uma coisa: ser submissa ao seu marido não é uma imposição, mas é uma ordem que Deus dá, no sentido de que Ele sabe o que é melhor. Deus é sábio, e essa submissão ao marido precisa ser de coração, porque obedecer de coração é não obedecer. E há muitas mulheres que
maqueiam uma submissão, que parecem ser submissas, mas no coração estão rebeladas. No coração elas não aceitam esse ensino. Então, mulheres, entenda uma coisa: Deus olha o seu coração, e Deus vê se no seu coração você se submete ao seu marido. Antes de Deus olhar para as suas atitudes, Ele olha para o teu interior. E Deus sabe se você é verdadeira. Deus sabe se você está sendo sincera. E se você não está sendo sincera e verdadeira, você não está obedecendo, mesmo que suas atitudes demonstram uma obediência. E há uma mulher chamada Rebecca Jones. Ela diz o seguinte, uma mulher falando: para obedecer à ordem de Cristo, para submeter-se, uma mulher deve tentar conhecer o coração do seu marido. Como uma mulher efetivamente se submete? Quando essa mulher conhece o coração do seu marido. E o desejo dessa mulher é honrar este coração, manter-se em linha com seus desejos e suas alegrias, seus instintos e paixões, e alinhar-se seus filhos com os desejos e paixões. Amadas irmãs, vejam como isso é importante. Não há na Bíblia uma banalização do seu papel. Ao contrário disso, a palavra de Deus nos mostra o quanto que o papel da mulher, ele é caro, ele é valoroso, ele é importante. Por isso que uma mulher sábia edifica o seu lar, porque ela procura conhecer o coração do marido, honrar este coração e manter-se alinhada. Quando falamos da submissão da esposa, o Dr. Robert Jones, o quarto princípio, ele fala que Deus chama a mulher para submeter-se ao seu marido, mesmo se ele não for salvo, ou se ele estiver desobedecendo. E é muito importante, olhemos aqui para o texto. Olha só no versículo 1: sede submissos, olha na sua Bíblia, por favor. Sede submissos a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra. E aqui, queridos, é importante reconhecer que o contexto são de mulheres convertidas. E muitas dessas, os seus maridos não eram convertidos. Os seus maridos ainda não criam em Jesus. Os seus maridos ainda eram pagãos. Os seus maridos ainda eram homens que não seguiam a palavra de Deus. E aí então, algo importante a dizer é que a mulher deve submeter seu marido, mesmo se ele não for salvo, ou ele estiver desobedecendo a Deus. E aí é algo importante a dizer, e muito grave. Muitos de nós homens, maridos, conhecemos a Bíblia, dizemos que cremos em Jesus, mas vivemos uma vida pagã. Quantos de nós homens aqui nessa noite conhecemos a Cristo Jesus, dizemos que fomos regenerados por Deus, declaramos crer na Bíblia, mas somos homens que têm um coração cheio de lascívia. Somos homens que não podemos ver uma mulher passar na rua que fica olhando. Somos homens que, se recebemos uma mensagem no WhatsApp com pornografia, olhamos. Somos homens que dizem conhecer a palavra, mas não vivem de acordo com a palavra. E aí então, a mulher deve submeter-se ao seu marido, não somente aquele que obedece a palavra, mas aquele também que não obedece a palavra. E continua um quinto princípio: Deus chama a mulher a submeter-se ao marido em tudo, menos as coisas pecaminosas. Irmãos, isso é muito sério. Vamos nos recordar da definição. O que é a submissão da esposa? É discernir e fazer o que seu marido deseja que você faça para agradar a Cristo, a não ser que viole a sua consciência. Ou seja, a esposa não tem que submeter ao marido que pede para pecar. A esposa não tem o dever de submeter ao marido que pede para que ela faça aquilo que é pecaminoso, contrário à palavra de Deus. Quando o marido pede uma coisa que é pecaminosa, aí há uma exceção: mulher, não obedeça a seu marido. Se o teu marido está te pedindo fazer aquilo que é pecaminoso, imoral, indecente, indecoroso, não faça. Diga para ele:
Eu quero me submeter a você, mas o que você está me pedindo é contra aquilo que Deus diz, então eu não vou te obedecer. Isso é muito importante. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 5, versículo 24. O apóstolo Paulo dá o mesmo ensino de Pedro. E Paulo diz assim em Efésios 5:24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. As mulheres devem ser sujeitas, submissas ao seu marido em todas as coisas, mas exceto aquilo que é pecaminoso. E se teu marido lhe pede para fazer algo pecaminoso, diga para ele que você quer honrá-lo, mas não honrá-lo não significa desonrar a Deus. Não faça aquilo que é errado. Mas falamos de submissão da esposa como justamente a esposa que age procurando entender que o marido tem autoridade dada por Deus para liderar a família. E isso requer, portanto, que a esposa discirna os desejos do marido. E muitas das vezes nós, homens, temos dificuldade para comunicarmos aquilo que queremos. Você já viu, irmãos, é muito diferente o aconselhamento bíblico com um homem e uma mulher. Quando vou aconselhar uma mulher, não tenho pessoas ouvindo, procurando compreender, entender, e a mulher, com muita sinceridade, ela coloca questões verdadeiras e de maneira que o aconselhado possa compreender e dar devida instrução bíblica. Agora, quando o homem pede aconselhamento, se a mulher gasta 40 minutos falando, o homem vai gastar 2 minutos. Nós homens temos um problema grave de comunicação. Nós homens somos inábitos. Nós homens temos dificuldade para abrir o coração. O homem sempre fica com o pé atrás. Qual é o homem que tem amigos que abre o coração e fala tudo da sua vida? Poucos. Quantos amigos de verdade você tem como homem e pode abrir tudo da sua vida? Talvez não tenhamos. A mulher não. Então, esposas, o teu marido tem um QI menos nessa área. Procura ouvi-lo. Não instigue, né? Mas sim, procure compreender aquilo que ele está dizendo. Eu sei que esse é um trabalho difícil para as mulheres, não é? Mas aqui isso tem a ver com a questão da submissão da esposa. Ela compreende o seu marido, ela sabe aquilo que está colocando. Então Deus chama a mulher para submeter ao marido com o propósito de agradá-lo. Agradá-lo a quem? Não ao marido, mas a Deus. A sua motivação, mulher, a sua motivação, esposa, é a glória de Deus. A sua motivação porque você reconhece que um Deus sábio, um Deus que te ama, um Deus que cuida de você, um Deus que quer o melhor para você, lhe direciona, lhe instrui a ser submissa segundo aquilo que estamos expondo na palavra de Deus. Então, uma mulher deve submeter-se ao seu marido como ao Senhor, estando consciente que ela o faz por causa do Senhor. E aí Pedro ele continua a nos apresentar isso que é extremamente importante. E quando então a esposa compreende que tudo isso que ela faz é para a glória de Deus, e tudo isso que ela faz é porque Deus sabe o que é bom, e ela faz segundo a palavra de Deus, isso é muito libertador para a mulher. Isso é extremamente importante para que compreenda. Faça-o para agradar a Deus. Ele é digno de ser submisso, submeter-se. Deus é digno. Talvez seu marido não seja. Talvez seu marido seja uma peste que precisa ser transformado por Deus. Não é? Mas
submeta-se conforme a palavra, que vale a pena. E aí então nós observamos que Pedro continua a nos tratar aqui. Olhemos agora para o versículo 1, final do versículo 1 e o versículo 2. Ele diz o quê? Se alguns deles, voltemos para 1 Pedro capítulo 3. Se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. E aqui vamos a algo muito sério e importante, porque novamente o apóstolo Pedro ele está repetindo um padrão já estabelecido. Como que a mulher deve agir para conquistar o respeito de seu marido? Não somente o respeito, mas como se age com respeito, não para conquistar o respeito, mas com respeito. E como uma esposa, ela deve lidar com um marido não crente, ou um crente que não obedece a palavra de Deus. Como tem que agir? É falando na orelha do marido? É enchendo a paciência dele? Meu marido não é crente, eu quero evangelizar meu marido. Aí ela toda romântica, né? Ela faz um bilhetinho de coraçãozinho, coloca o versículo bíblico, né? Coloca lá no espelho quando ele acorda, e o marido vai quê? Se saturando disso. O cara não é crente, não é dessa maneira. Como então? Seja ganho sem palavra. Não é pelo muito falar, meus irmãos. Não é pelo muito falar. Não é o discurso que converte uma pessoa. Mas é o que? Versículo 2: ao observarem a vossa conduta pura em temor. O que atrai um homem a Cristo Jesus, o homem descrente, é quando ele tem uma mulher crente e vê na mulher uma atitude de uma esposa piedosa, pura, sensata, correta, justa. Ao observar a vossa conduta pura em temor, ele vê que a esposa teme a Deus, a esposa ela foi transformada pelo Evangelho. Isso há de atrair o marido a Cristo Jesus. Não são palavras, mas nesse caso, aqui especialmente são atitudes. É o mesmo padrão, é boa conduta da esposa que atrairá o marido ao Evangelho de Cristo Jesus. E se o marido é crente e não está obedecendo? Se é crente, da mesma forma. Mas aí se é crente, o marido também é crente da igreja, vamos buscar aconselhamento com o pastor. A gente está passando esse conflito no casamento, nós já tentamos muitas coisas, não conseguimos. E se nós não buscarmos ajuda, nós vamos ter dificuldade. Então a esposa conversa com o marido, precisamos buscar ajuda. Eu não quero desrespeitar a sua autoridade, marido, mas eu estou vendo que o nosso casamento não está bom. Você me permite ir buscar a ajuda do pastor ou de algum outro conselheiro bíblico da igreja? Vamos juntos. Se o marido falar não, ore. Continue orando. Mais uma vez, se ele não está ouvindo, aí você fala: pastor, eu preciso que o senhor faça uma visita lá em casa. Eu não posso falar o que está acontecendo, mas nós precisamos que você nos ajude. Então o pastor ou um conselheiro bíblico da igreja poderá, porque é membro da igreja, é ovelha, e o pastor tem autoridade para ir e de uma maneira respeitosa estender a mão para essa família. E aí então é muito importante que reconheçamos isso. Como a mulher conquista o seu marido? É isso que eu queria dizer naquela hora que eu falei, conquistar o respeito. Mas como que a mulher conquista o seu marido? Olha o versículo 3 e 4. Olha só, acompanhe na sua Bíblia. O vosso adorno, ou em outra versão fala, o que vos torna belas. E mulheres, presta atenção nisso. Toda mulher aqui, ela valoriza estar bonita, não é isso? Eu sou privilegiado, tenho 3 mulheres na minha vida. E as minhas 3 mulheres, né, minha esposa e minhas filhas, elas são lindas e gostam de se maquiar, né? E eu sei que isso às vezes trabalha, chega um pouco atrasado, correria e tal, mas eu acho a coisa mais linda, né? Ver minha esposa e minha filha se maquiando. E a Vivian, ela tem uma perícia nisso, ela sabe se maquiar bem bonito, né? Com aquela
sutileza, com aquele frescor, e é lindo demais. Mas olha só o que Pedro está falando: o que vos torna belas, mulheres, não deve ser o enfeite exterior. Não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos. E aqui, se fosse hoje, ele colocaria com a Mary Kay, não é? Ou com a Avon, né? Mas o que vos torna belas não são as tranças dos cabelos ou as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com o espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. O que Pedro está mostrando? Uma mulher conquista o seu marido, não é pela beleza exterior, não é pela beleza do corpo, não é porque ela se maqueia, não é porque ela se produz, não é porque ela usa roupas finas, não é porque ela usa sapato chique, não é porque ela usa roupa de marca, mas o que atrai o marido à esposa é a beleza interior do coração, é aquela esposa que é gentil, aquela esposa que é amável, aquela esposa que demonstra carinho, afeto ao seu marido. E queridas irmãs, Deus fez de cada uma de vocês belas. Cada uma de vocês são únicas para o seu marido. É importante que você, como esposa, compreenda o que vai atrair o seu marido, o que vai fazer com que você conquiste o seu marido, é exatamente o íntimo do seu coração. É exatamente quem você é como pessoa, o seu caráter, a sua conduta, a sua postura, sendo uma esposa gentil e tranquila. Amados, nós sabemos que nós homens não somos sempre assim, e às vezes pisamos na bola com a esposa, nas questões da vida doméstica, do lar, e às vezes aborrecemos a esposa, não é? Negligenciamos algumas questões, enquanto a esposa, ela roda baiana, não é? Quando uma esposa, ela se irrita com o marido, quando ela solta os cachorros no marido, né? Dá até dó, não dá? Às vezes eu tenho dó de mim. Às vezes eu tenho dó de você também. Eu não sou eu. Não sou eu que erro. Você também erra, né? E aí, nós temos uma coisa muito séria e importante. O que a palavra está nos mostrando, que a mulher, ela tem que privilegiar, ela tem que priorizar, ser bela não exteriormente, mas interiormente. Não há nada de errado em a mulher se produzir, se maquiar, se embelezar. Não há nada de errado da mulher cuidar do seu corpo, ir à academia, buscar ter um corpo saudável. Isso é bom, não é errado. Mas muitas vezes a mulher, ela só faz isso. Ela só é assim fisicamente. Mas as atitudes, o coração dela é um coração que está envenenado contra o marido. E se mordesse o marido, era perigoso. Tem que levá-lo correndo para o hospital, não é? Então, minhas amadas irmãs, olhem essa palavra que Deus traz. O que Deus espera de você como esposa é ser gentil e tranquila com o seu marido. Mesmo, eu sei que isso tem que depender da graça de Deus, né? Porque se for pela própria força, nenhuma mulher consegue, né? Começar pela minha, tem que ser pela graça. É a graça que nos capacita. Então, isso é muito importante, queridos irmãos. E o que devemos reconhecer? Olha que Pedro fala, que não perece, tem muito valor diante de Deus. Então, a mulher que ela age dessa maneira, a mulher que ela compreende esse ensino da palavra de Deus, ela realmente é uma grande bênção para o seu marido. Ela é realmente uma mulher excepcional. E aí tem algo muito importante: Deus valoriza a mulher submissa, gentil e tranquila.
Deus valoriza a mulher submissa, gentil e tranquila. E continuemos aí no texto, vejamos versículos 5 e 6. Olha o que Pedro diz. Ele vai mostrar aqui agora o exemplo das mulheres do Antigo Testamento. Ele fala assim: pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao seu marido. Percebe isso? Como que elas se enfeitavam? Não eram com roupas finas, não eram com joias, não eram com produtos de beleza, mas eram interiormente. Assim que elas se enfeitavam, assim que elas conquistavam o marido, e estavam o quê? Submissas. E aí dá o exemplo de Sara. Era dessa forma, versículo 6, era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, dela suas filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Então, o que é que chama a atenção? O que chama a atenção é a mulher que espera em Deus, se submete ao seu marido. O que chama a atenção é exatamente aquilo que, como Sara fazia. Sara, ela chamava Abraão de seu senhor, não no sentido de que ela era escrava de Abraão, mas ela considerava Abraão como senhor sobre ela. Isto é, ela considerava que Abraão era o seu líder, era aquele que tomava as decisões, e a esposa, como esposa, o auxiliava e o apoiava. O homem é chamado para liderar, não de uma maneira autoritária, não como um déspota, mas o homem é chamado para liderar a mulher, com inteligência. E então nós temos esse ensino que Pedro traz às mulheres daquele tempo, e hoje nós temos o ensino. A mulher, e olha que interessante o que ele acaba de falar, é que a mulher não deve ter medo do seu marido. Olha o final do versículo: se assim o fizeres bem, sem nenhum temor. Se você tem medo do seu marido, alguma coisa está errada. Se você tem medo de apanhar do seu marido, alguma coisa está errada, muito errada. A submissão ao marido não vem por medo, não vem por imposição, mas é voluntária. E esse ensino que a palavra de Deus traz é resultado de um coração obediente a Deus, temente a Deus. E então é muito importante que consideremos isso. Então, queridos, o que nós estamos vendo nessa noite? Como temos um casamento saudável. O casamento saudável tem como base Deus e sua palavra. E Deus, que é sábio, bom, justo, Ele diz como deve ser a vivência no lar. Ele diz às mulheres: submetei-vos a seu marido, e não somente ao marido, a esposa que fala aqui, mas também diz ao marido. Então, o que temos é uma esposa saudável, mas também no versículo 7, nós temos um marido saudável. E, queridos, olhemos agora o versículo 7. Igualmente vós, acompanhem por favor, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então agora Pedro vai mostrar-nos o que é um homem saudável, o que é um marido saudável. E lembremos-nos que o contexto de Pedro, as igrejas destinatárias dessas cartas, era uma sociedade onde o paganismo, um modo de vida anti os valores de Deus, não antes porque não conheciam ainda, antes é hoje, essa cultura de hoje é anticristã, mas então é uma cultura antes aos princípios e valores de Deus. E aí então nós temos algo muito importante. Pedro fala o que? Olha o versículo 7: igualmente vós, há um padrão, respeito para com as autoridades, o respeito para com os patrões, o respeito da esposa para com o marido, e o respeito do marido para com a esposa. E aqui então é necessário que compreendamos que o texto ele traz esse entendimento de que o marido ele precisa da mesma forma também procurar viver bem com a sua esposa. Então, como o marido demonstra respeito à sua esposa? Olha o versículo 7. Ele diz primeiramente o que? Ele fala: vivei com elas a vida do lar com
entendimento. E aqui, queridos, isso é muito importante. Preste atenção nisso, homem. Você deve ser o maior amigo da sua esposa. Você tem que ser a pessoa que a sua esposa tenha tranquilidade de abrir o coração. Ela precisa ter as suas amigas, isso é bom. Ela pode, e isso é necessário, mas se você não conhece o coração da sua esposa, Deus está te reprovando. Se você não consegue entender os temores que ela tem, as suas angústias, as suas aflições, você não está sendo o homem que Deus quer que você seja para sua esposa. O que o apóstolo Pedro está nos mostrando aqui, que a nós, homens, é convocado que vivamos com elas a vida do lar, com entendimento. E aí talvez você, homem, nós homens, precisamos compreender esse aspecto de entender a esposa. Podemos seguir, pastor, pera lá, cabeça de mulher é muito difícil de entender, não é? É complicado entender a mulher. As mulheres são difíceis de entender, pastor. Não. Eu falo, é verdade. Você não tem que entender as mulheres. Você tem que entender a sua esposa. Deus não te chama para entender as mulheres, mas Deus te chama a entender a sua esposa. E isso é muito importante. Nós, como homens, vamos conhecer a nossa esposa. Precisamos compreender o seu coração. Precisamos entender as suas aflições, já falei isso, as suas necessidades, as suas expectativas. Precisamos entender a nossa esposa na questão financeira, na questão de educação de filhos, nas suas emoções, na intimidade sexual, na comunicação, na lealdade e pureza sexual. Nós homens temos esse dever. Eu tenho certeza que muitas esposas não procurariam um psicólogo se tivessem bons maridos. Muitas esposas não entrariam em depressão, não desenvolveriam transtornos se tivessem maridos que, de fato, de verdade, pastoreassem o seu coração. Qual é a nossa função como homem? Liderar. Qual é a nossa função como homem? Proteger. Qual é a nossa função como homem? Amar. O problema é que o homem só quer amar quando tem interesse físico. E não quer amar quando precisa ouvir o coração da esposa. Estou errado, irmãos? A Bíblia está errada? E aí então nós precisamos de fato observar isso. A grande questão que deve ser para nós motivo de busca por compreensão é justamente isso: como posso agradar a minha esposa? É verdade que às vezes ela exagera um pouquinho, mas tudo bem. Mas como posso agradar a minha esposa? Agora observe, a felicidade da minha esposa não consiste em agradá-la. A minha felicidade não consiste em a esposa submeter-se a mim, mas está em Deus, em sua palavra. E olha mais, o que Pedro continua nos mostrando: dando honra à mulher como parte mais frágil. Não é parte mais fraca, mas a parte mais frágil. A mulher é mais sensível do que o homem. Nós homens naturalmente temos uma constituição a lidarmos de maneira diferente com os problemas, as angústias, as decepções, as frustrações da vida. A mulher, ela somatiza muito mais do que o homem. E muitas das vezes nós homens não reconhecemos a nossa esposa como uma parte mais frágil e agimos de uma maneira leviana, de uma maneira bruta, estúpida, com aquela a quem deveríamos amar, proteger e liderar. É preciso, queridos irmãos e irmãs, estarmos atentos a isso. Então, como posso tratar com carinho e com dignidade que ela merece?
Você precisa conhecer a sua esposa para saber. Não adianta eu vir aqui, irmão, faça isso. Vou dar para vocês aqui a solução, viu? A receita mágica para nós homens é essa aqui. Sabe por que não funciona? Cada mulher é única. Isso é lindo. A maneira como eu devo agir para com minha esposa, certamente será diferente da maneira como você deverá agir com a sua esposa. Mas todos baseados no mesmo princípio da palavra de Deus. Com entendimento, conhecendo-a a partir daquilo que toca o coração dela. E aí então, nós precisamos compreender que Deus nos chama como homens para honrar a nossa esposa. Honre a sua esposa. Dê o devido valor que ela tem. Irmãos, todos nós precisamos aprender isso, a começar por mim. Todos nós estamos nessa escola, nesse aprendizado. E o que é muito sério notarmos que Deus, aqui usando Pedro, ele nos diz algo muito importante. Como o marido demonstra esse respeito à sua esposa. Ele vai falar o seguinte, no final do versículo 7: co-herdeiras do dom da graça da vida. O que Pedro está nos mostrando que nós homens precisamos aprender a viver a vida comum do lar. E aí nós homens fazemos o que? Chegamos em casa, estamos cansados do dia de trabalho, nossa esposa não fez nada, né? Não trabalhou, tem uma vida mansa, né? Tranquila, não faz nada, é isso? Não, trabalhou mais do que a gente. A gente senta no sofá, coloca o pé para cima, liga a televisão, fica no celular e não damos atenção para elas. Se o teu WhatsApp está separando você da sua esposa, desliga essa praga. Se o teu celular está impedindo você de ter intimidade do coração da sua esposa, se é um jogo de futebol, se é a saída com os amigos, se é algum lazer que você tenha e você está sendo negligente com a tua esposa, peça perdão para ela. Pergunta para ela: amor, você sabe a resposta, já você... O que eu estou errando contigo? Não fiz misericórdia, essa pergunta não está fazendo não. Uma vez eu fui fazer essa pergunta, para quê? Jesus não. Dorme. Perguntou, tem que ouvir, né? Mas pergunta. Pergunta para a tua esposa. E mulher, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Muitas vezes os homens não sabem. Muitas vezes nós homens achamos que está tudo bem. E você está sofrendo e quer que seu marido adivinhe. Ele não vai adivinhar, porque nós homens temos um QI a menos isso. Então, homens, eu quero, é uma prova de fogo essa semana, né? Essa semana acho que o aconselhamento vai subir lá em cima. Mas, homens, chega em casa hoje, não vai ver o Fantástico não. Não vai ligar o Netflix e ver filme. Pergunta à esposa: o que eu preciso melhorar com você? A gente ouviu a pregação do pastor. Pergunta algo para sua esposa. Mas aí não é para você me ligar não, tá? Eu não vou na tua casa hoje, porque eu vou fazer isso também. Se vira, negão. A esposa é tua. Mas é sério, irmão, estou brincando, mas é muito importante isso, porque se nós homens não conhecemos o coração de nossa esposa, como podemos liderar? Como podemos pastorear a nossa esposa? A função de cada homem é pastorear o seu lar. Então, justamente esse princípio, como herdeiros do dom da graça de Deus, esposas submissas ao marido, e o marido trate a esposa com dignidade e entendimento, a sua esposa. O que Deus está mostrando através de Pedro aqui é que Deus quer que você tenha uma vida feliz na sua casa.
O que Pedro está mostrando é que o seu casamento, o seu lar, não é campo de guerra, não é Coreia do Norte e Coreia do Sul. O que Deus está mostrando aqui é para que vocês vivam bem dentro de casa. Esse é o princípio de Deus. Esposas submissas aos seus maridos, e maridos tratando a mulher com entendimento e honra. E aí então, ele traz um alerta. Olha no final do versículo 7, o que ele diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas as vossas orações. E queridos irmãos e irmãs, o que temos que entender é que os conflitos conjugais interferem no nosso relacionamento com Deus. Se você está vivendo conflitos em seu casamento, tenha certeza de uma coisa: Deus não está ouvindo as suas orações. Se você está sendo um mau marido, Deus não está te ouvindo. E aí talvez você fique: mas Deus, por que as coisas não dão certo na minha vida, Senhor? Eu vou todo domingo na igreja, eu sou dizimista, não é? Até apela para o dízimo, né? Eu sou dizimista, Deus. As coisas estão dando tudo errado. Aí Deus falou: meu filho, por que você está tratando tua esposa? Ela se sente uma rainha ao seu lado? Ela se sente amada e querida por você? Ela se sente desejada por você? Ela se sente como a única mulher na sua vida? Irmãos, aqui é uma coisa muito séria. Às vezes ele fala de traição e pensa que adultério é só o cara ir na cama com outra mulher. Mas o homem que vê pornografia, o homem que faz uso desses recursos imorais, ele está traindo a sua esposa. Meu querido irmão, querido homem, se você está fazendo isso, peça perdão a Deus. Abandone isso. Peça perdão à sua esposa. Se você está em falta, em pecado com a sua esposa, não finja que está tudo bem, admita. É melhor a esposa ouvir da própria boca do marido os erros que ele está cometendo, do que ela ficar imaginando erros, ou de ela descobrir os erros pela boca de outros. Eu sei que dói, mas sem dúvida, se você como homem assume seu papel, admite, se arrepende, confessa e abandona o pecado, o seu casamento vai ser restaurado. Então seja um marido segundo o coração de Deus. Um casamento saudável, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos traz. E Deus não escuta a oração daquele que não trata bem o seu cônjuge. Se Deus não está ouvindo as suas orações, verifique isso. Então, com tudo isso, nós aprendemos algo muito importante: é que a base de um casamento saudável é Deus e sua palavra, e não o fato da esposa e do marido cumprirem os seus deveres. Pode ser que você esteja cumprindo o seu dever. Você está procurando ser uma esposa verdadeiramente submissa, e você está procurando verdadeiramente ser um homem que age com entendimento, entenda e honra a sua esposa. No entanto, queridos, se Deus não é a base, se Deus não é a fonte que jorra, você continuará tendo um casamento doente. Deus é a fonte, a palavra de Deus é a fonte, e cumprimos esse dever porque reconhecemos que Deus sabiamente nos conduz. O casamento saudável tem Deus a fonte que faz jorrar a alegria, a paz, a satisfação, o prazer e a realização que os homens e mulheres experimentam na vida conjugal. Eu não tenho dúvida disso. A nossa igreja tem uma visão que Deus nos deu, uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo, que impacta o mundo. A visão, o propósito de Deus para o seu casamento, para o seu lar, é que o seu lar, a sua vida, seja transformada em Cristo Jesus. E se você obedecer a palavra de Deus, se você se render ao Senhor, clamar por Ele, você vai viver uma transformação na sua vida e no seu casamento. Não tenha dúvida disso. Portanto, o que um casal precisa compreender é que em Cristo Jesus são amados e aceitos por Deus. E Deus, por nos amar, estabeleceu a conduta que tanto a mulher e o marido precisam desenvolver para agirem corretamente e desfrutarem de uma boa convivência no lar. Meu amado irmão, minha amada irmã,
Que em nome de Jesus, você comece agora a viver uma transformação na sua vida. Que em nome de Jesus, você comece agora, como mulher, a compreender esse ensino tão precioso de Deus para a sua vida. Da mesma forma o homem, e que em nome de Jesus, sejamos uma igreja saudável, casamentos saudáveis, casamentos restaurados, e que um dia você possa testemunhar: eu queria me divorciar, mas por causa de Jesus Cristo, a palavra de Deus, Deus me deu o melhor homem do mundo, Deus me deu a melhor esposa do mundo. Que em nome de Cristo Jesus você possa verdadeiramente viver uma grande transformação. Eu quero em nome de Jesus agora desafiá-lo, consagrar o seu casamento, consagrar a sua vida ao Senhor. Você que nesse momento quer consagrar ao Senhor, coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Coloque-se em pé. Eu reconheço que preciso viver uma transformação no meu casamento. Eu reconheço que preciso viver uma transformação na minha vida. Você que reconhece que precisa disso, não fique sentado, fique em pé. Nós vamos orar. Porque todos nós precisamos. Todos nós necessitamos dessa graça transformadora de Deus. Todos nós temos o que melhorar, seja o homem ou a mulher. E Deus nos dá da graça que nos capacita. Vamos orar então. Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, te louvamos por tua santa palavra. Te agradecemos, ó Deus querido, porque a tua palavra nos falou de maneira clara nessa noite. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, perdoe, ó Deus, as nossas faltas. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes não temos o Senhor como fonte da nossa vida, razão, motiva para a qual existimos. Que em nome de Cristo Jesus vivamos para a tua glória. Que em nome de Cristo Jesus tenhamos total prazer no Senhor. E ó Pai querido, e reconhecendo o teu amor, a tua palavra, vivamos uma vida de obediência a ti, vivamos uma vida de transformação que só o teu Evangelho traz. Ó Pai, que em nome de Jesus Cristo assim seja o nosso caminhar. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus com um cântico. Eu vou chamar a equipe de louvor aqui.